Rodas de carbono, rodas de alumínio, e alumínio. Quando alguém pensa em fazer um upgrade à bicicleta, principalmente aquele que é o primeiro upgrade, a primeira coisa que vem à cabeça é: vou trocar de rodas. E não está mal de todo. No entanto, há sempre depois uma dúvida que se coloca, que é carbono ou alumínio. Eu hoje vou tentar ajudar-vos um bocadinho, ou pelo menos dizer-vos a minha opinião sobre as grandes diferenças entre umas rodas de carbono e umas rodas de alumínio. Talvez isso ajude alguns de vocês a perceber para que lado é que iam de ir. Vamos para mais um vídeo. Antes de mais, e como em tudo, eu acho que é fundamental nós percebermos exatamente para que lado é que nós queremos ir. E eu não me refiro ao carbono ou ao alumínio, ainda neste momento. Mas é muito importante nós percebermos o que é que nós queremos da bicicleta, o que é que nós queremos fazer. Isso vai ajudar-nos a compreender se nós vamos para o carbono ou se nós vamos para o alumínio. No fundo, ambas são rodas. Tanto no alumínio como no carbono, nós não estamos a falar de uma só coisa. Primeiro, temos que perceber que existe uma diferença muito significativa entre o alumínio e o carbono. Depois, dentro do próprio alumínio, existem muitos alumínios. E dentro do carbono, também existem muitos carbonos. Portanto, a coisa não é só alumínio ou carbono. Para quem pratica BTT há mais tempo, lembra-se de comprar quadros de alumínio, alumínio 8000 e qualquer coisa, alumínio 3000 e agora não me recordo dos números, mas era assim que nós fazíamos. E nós sabíamos que havia alumínios mais duros e mais moles. Então nós procurávamos este tipo de alumínio ou aquele tipo de alumínio para termos um quadro mais confortável ou menos confortável. Já no carbono acontece muito a mesma coisa. O carbono é uma matéria bicomponente, é composta por uma fibra e por uma resina. E o carbono pode ter características diferentes dependendo do tipo de fibra que tem lá dentro. Vocês já ouviram falar carbono 3K, 4K, 5K, se calhar não estou a usar o termo correto, o termo técnico mais correto, mas é algo do género e acho que dá para vocês ficarem com uma ideia muito boa sobre isto. E ao mudarmos o tipo de fibra, nós estamos a dar mais ou menos rigidez ao tipo de carbono. E, portanto, acabamos por aproximar um bocadinho também do alumínio. Um quadro em carbono não tem que ser obrigatoriamente mais leve que um quadro em alumínio. Existem quadros de alumínio que são consideravelmente mais leves que muitos quadros de carbono. E, portanto, não é na questão do peso que está verdadeiramente a diferença. Estou a falar de quadros como posso também estar a falar de rodas. Aviso já que esta história das rodas pode ser uma verdadeira dor de cabeça. Nós temos que saber exatamente aquilo que nós estamos à procura para saber aquilo que nós vamos a encontrar. Portanto, uma questão muito importante nas rodas, agora falando, por exemplo, nas rodas de BTT, que se tem falado muito, é, por exemplo, a largura interna do aro, que pode ir dos 25 aos 35 milímetros. Eu, por exemplo, as minhas rodas atualmente são de 25. Isto depois vai influenciar o tipo de pneu que nós podemos ou não utilizar. Deixa-me só falar aqui de outra coisa, que é também o perfil. Eu acho que isto aqui, o pessoal da estrada já aguçou o ouvido, porque o perfil é a altura do aro, aqui são os raios, não é? E a altura do aro vai influenciar, sobretudo, na rigidez. Vocês vão reparar, por exemplo, que os sprinters são aqueles que utilizam os perfis mais elevados. Isto porque, no ciclismo, meio segundo é a diferença entre ganhar e perder a etapa, até menos que isso, milésimos, é a diferença entre o ouro e a prata. Vocês vão reparar, por exemplo, em pista, no ciclismo de pista, todos usam basicamente a mesma configuração, que é 3 raios à frente, roda lenticular atrás. Isto tem a ver, sobretudo, com a rigidez. Quanto mais carbono metemos na roda, mais rígida ela é. Quanto mais rígida a roda é, menos energia nós perdemos em torções. E é de torções que nós, no fundo, estamos a falar quando falamos de alumínio ou carbono. É de torções. Nós, com alumínio, vamos ter grandes quantidades de torção, e torção significa absorção de energia. Já com o carbono, já não temos rigidez. Agora deixa-me colocar-te isto desta forma para tentar ajudar-te então. Alumínio e carbono.
Vais fazer saltos, enduros, saltos, então aí eu recomendo provavelmente o alumínio. Mas se tu estás numa de cross, de potência, de passar energia para o chão, então muito provavelmente o que estás à procura é carbono. Mas aquilo que realmente tu queres e que te vai influenciar mesmo a qualidade da roda, não é o alumínio ou o carbono exterior que tu vês aqui. Eu acho que francamente poucos de nós, até mesmo eu, tiram pouco partido do carbono. Se me perguntares se eu sinto a diferença face às rodas de alumínio que eu tinha anteriormente, sinto que estas rodas são muito mais firmes. A direção acaba por ser um bocadinho mais precisa. Eu quando carrego sinto que a energia passa melhor para o terreno. Porquê? Porque a roda não torce. Podia ter um bocadinho mais de rigidez na roda? Podia ter uma roda com um perfil ainda um pouco maior, ou seja, mais altura de ar, o que ia fazer com que a roda fosse ainda mais firme, com que a energia passasse ainda mais para o terreno. Mas isso também pode facilmente traduzir-se em desconforto passado para cima, ok? Porque rigidez na roda também é desconforto passado para cima. E é fácil vocês perceberem porque quando nós falamos em bicicletas de sprintas, de estrada, toda a gente associa facilmente a desconforto. Bicicletas de sprintas são bicicletas duras. Porquê que são bicicletas duras? Para passarmos a energia para baixo. Mas aquilo que realmente queres numa roda é que ela role com muita suavidade. Isto porque o atrito, a maior parte do atrito, e tudo aqui é vencer atrito aerodinâmico, atrito no solo ou forças gravitacionais, e o atrito vai ajudar-nos a vencer as forças gravitacionais, como não lutando contra nós, e aquilo que tu realmente queres é uma roda com uns rolamentos excepcionais. Ou seja, no fundo aquilo que eu defendo é que, apesar destas diferenças de alumínio-carbono, a grande diferença numa roda não está nesta parte, mas está aqui dentro. Em vez de procurares uma roda alumínio-carbono, em vez de estás focado nisso, procura uma roda com uns eixos excepcionais. Procura uma roda traseira com um cepo à prova de bala. Este não é. Não, este cepo é muito fraquinho, ok? Muito decepcionado com esta roda. Feia, má, muito decepcionado. Tanto que eu estou a ponderar trocar... o cepo está bom agora, está porreiro, ok? Mas francamente estou a ponderar ou trocar o cepo desta roda para um daqueles que é estilo de ter suíço, agora esqueci-me o nome técnico daquilo, o cepo é muito diferente, ou trocar de rodas, uma coisa ou outra, ou vou trocar isto ou vou trocar de rodas. Os rolamentos que estas rodas trazem são muito bons, muito superiores à média, isso aí tenho que admitir, muito superiores à média, muito superiores à média. Por norma, as rodas trazem rolamentos fraquíssimos, faz com que elas sejam bastante mais baratas, se vocês forem ver o preço dos rolamentos, mas depois eles gripam com facilidade. Uma coisa também muito interessante é que os rolamentos, vocês devem procurar ser o maiores possíveis, porque quanto mais pequeno for o rolamento, mais atrito ele vai sofrer e maior probabilidade de torção, e vocês têm umas rodas que até são muito boas, com uns rolamentos pequeníssimos, e depois estão sempre a trocar de rolamentos, porque estão sempre com problemas, andam sempre com rolamentos gripados, e isso é muito importante. Isto só para terminar aqui com a questão do alumínio e o carbono, eu diria uns bons cubos. Uns bons cubos, sem sombra de dúvidas. Eu fui.